Você está tendo aí uma semana mais tranquila, né? E como é que está aí essa preparação para esse jogo fora de casa, nesse fechamento de primeiro turno? Bom dia. Claro, feliz com a sequência, com o último resultado. Uma vitória que nós fizemos 2 gols, não sofremos nenhum gol. A gente pisou momentaneamente no G4, independente disso, muito próximo dos times que estão na ponta da tabela, né? Mas com relação à tranquilidade, na verdade, assim, nós temos que curtir o sabor da vitória para oxigenar a nossa memória, né? A nossa mentalidade, trazer confiança, convicção que nós temos potencial. Mas aí o grande desafio nesses momentos é a busca da constância, né, para a gente se tornar consistente. E falo isso individualmente enquanto profissional, né, todos os atletas, todos os departamentos, porque a competição ela é insana, o nível de competitividade é muito alto, né, relaxou, piscou o olho, se distanciou. Então agora sim, o nosso grande objetivo nesse momento é buscar essa capacidade de estar muito focado, centrado, não baixar a guarda, porque as nossas vitórias vieram justamente por conta dessa mudança de comportamento, né? Quando o resultado não estava acontecendo, tinha sim uma baixa de competitividade e agora os nossos números estão altíssimos e a busca agora é para manter isso, né? Os nossos últimos 5 jogos, não por coincidência, e sim por capacidade de duelar, de lutar, de correr, né? De se dedicar, de disputar, de competir. A gente está com uma sequência aí de 5 jogos de invencibilidade. Então a gente está trabalhando em cima disso para não deixar cair essa concentração. Luizinho, boa tarde. Igor Santiago, Feras do Esporte, Band News Goiânia. O Volta Redonda é o último colocado da tabela, o Vila está lá em cima, então as situações são diferentes. Como que você acha que isso daí pode influenciar no jogo? E queria que você fizesse uma projeção mesmo, perdão, uma projeção para esse duelo. Bom, a gente analisa as tabelas de competições anteriores para fazer algumas análises com relação a algumas médias de números, só estudos internos mesmo. As últimas Série B aí sempre tinha um ou dois clubes já numa situação bem crítica, pontuando menos. Mas essa Série B, o último ganha do primeiro, né, o penúltimo ganha do vice, do segundo colocado, quer dizer. Então a gente não olha por aí, né? Nós estamos sim analisando, né, com muita atenção Volta Redonda para que a gente possa fazer o melhor jogo possível para conquistar um bom resultado. Essa questão de tabela aí, se a gente for pensar por aí, a gente pode estar se equivocando, porque é muita competitividade, é muita igualdade. Enfim, os times que estão lá embaixo têm vencido adversários que estão lá em cima, então a gente tira isso de cogitação para não perder a concentração e entender que todo jogo é muito difícil. E lá eles têm vencido. Né? O Atlético Paranaense estava vencendo 2-0, eles viraram 3-2. Eles têm vencido muitos jogos nos finais das partidas, então vamos encontrar muita dificuldade, mas vamos firmes e fortes para que a gente possa fazer um grande jogo. Como está o departamento médico para esse jogo? Claro, eu queria saber sobre a situação de alguns jogadores. O Pajé ele saiu do último jogo sentindo, o próprio Elias também, o Igor Henrique e o Todinho nem foram para campo. Como é que está essa situação dos desfalques para essa partida, Luizinho? Bom, não que eu queira omitir as informações, nós estamos numa semana típica das anteriores, nós vamos fazer praticamente 3 jogos aí em 8, 7 dias, então realmente no segundo, terceiro dia que a gente consegue assim ter informações mais embasadas, de acordo com as informações do departamento de performance. O segundo dia ainda é um dia que a termografia nos apresenta algumas situações que a gente precisa ter mais cuidado, as análises bioquímicas, enfim. Nós ainda estamos num processo de recuperação. Alguns atletas que não pisaram no campo hoje provavelmente vão pisar amanhã ou na véspera do jogo. Então nós não temos definição. Ainda estamos nesse processo aí de entender quem nós vamos ter e quem nós não vamos ter. Né, Todinho e Igor já estão retornando, né, provavelmente vão estar à disposição, então isso é muito bom. Atletas que sentiram algo nesse jogo ainda estão no processo também de recuperação, para quem sabe amanhã já está no campo, então estamos aguardando, ainda é cedo para a gente poder estar passando essas informações. Semana passada, eu acho, até eu falei para você, né, do respeito que nós da imprensa tem para com um profissional, e muitas das vezes o Hugo tem sempre batido numa tecla. A primeira meta é chegar aos 45 pontos, né, que não está tão longe, está quase que mais da metade do caminho. E o torcedor ele questiona muito, Luizinho, porque a gente é o elo do treinador, da diretoria, até o torcedor, onde ele não chega. E o torcedor, às vezes, ele pergunta pra gente, Baronil, pergunta pro Igor também, né? O Vila quer subir, né? E você tem esse papel fundamental de estar sempre conversando com a diretoria. O projeto do Vila, Luizinho, seu também, eu sei que o seu é mais do que tudo, né? Ter um acesso na sua carreira é brilhante. Mas a diretoria ele te dá o respaldo e fala, não, nós queremos subir.
Até para que o torcedor possa entender. Responder de maneira objetiva, quando você fala você quer subir, é óbvio que nós queremos subir. A resposta é simples e objetiva, nós queremos subir. Agora nós trabalhamos de maneira objetiva no dia a dia. Nós temos que focar jogo a jogo. Isso não é fugir de nenhuma pergunta e fugir de responsabilidade. A Série B é muito longa. Você tem que primeiro, né, ir passo a passo e vencendo. Nós estamos no páreo aí, estamos disputando, estamos próximos ali das primeiras equipes. Então, no momento, nós estamos na disputa. Com relação a outra pergunta que você fez com relação à questão, sim, voltando a dizer, as experiências que eu tive de acesso, eu tive a oportunidade de ter um acesso da Série D para a Série C, da Série C para a Série B. Sempre na desvantagem com relação à questão de investimento, né? Como um sonhador e com muito trabalho, nós realizamos essas conquistas, né? É até repetitivo, né? E assim, não é que nós não queremos assumir essa responsabilidade, né, ou fugir da responsabilidade, é porque nós realmente estamos tratando com o pé no chão e jogo a jogo. O Vila, nas últimas 2 temporadas, brigou ali em cima o tempo todo, e nós estamos novamente, né? Então, assim, a gente também vai aprendendo com o passar do tempo para segurar a ansiedade, focar no hoje, não no amanhã, diminuir, né, essa ansiedade aí para não gerar uma frustração em um determinado momento a gente não conseguir se recuperar, né, ter tranquilidade, trabalhar muito e jogo a jogo em busca desse sonho aí. Beleza, então, agora, em relação ao próximo jogo, e o jogo passado, o Vila foi muito implacável, do começo ao fim da partida, mas o Vila está com um processo que não está conseguindo segurar a bola no ataque. O Vila não está conseguindo. O que fazer para essa partida contra o Volta Redonda para que isso aconteça? E um outro detalhe também, se o esquema 4-4-2 está sendo o esquema ideal que você entende que para a sequência da temporada. Bom, vamos lá. Com relação a essa questão de não segurar a bola muito à frente, e digamos assim, de uma forma geral, ter menos posse, o jogo da Ferroviária a gente conseguiu jogar, conseguiu ter a bola, né? A gente fez até um jogo vistoso, digamos assim, para ser um jogo fora de casa. O jogo do Avaí, nós tivemos mais posse do que o Avaí no primeiro tempo, né? O resultado ali estava em igualdade no placar. O jogo do CRB tem um pouquinho também da característica do adversário e também da forma que nós fizemos o gol e o momento que nós fizemos o gol. Como nós fizemos 2-0 já no início do segundo tempo, né, naturalmente, o CRB, que é um time que tem muita posse, um time que tem muita retenção, aí que ele ia passar a ter mais, porque nós diminuímos a profundidade, o espaço às costas da nossa defesa, do nosso goleiro, compactamos o nosso bloco para que nós pudéssemos ter muito espaço para contra-atacar, né? Também foi muito da estratégia dos acontecimentos. Talvez se nós não tivéssemos feito os gols cedo, a gente ia trocar mais jogo, talvez nós poderíamos ter mais a bola, poderíamos ter estado mais no ataque. Nós estamos num processo assim de evolução, nós queremos sim ter a bola, nós estamos trabalhando para isso, mas nós precisamos ganhar jogo, precisamos ser estrategistas. Passou muito pela estratégia, entender o bom do adversário, né, sustentar o que nós temos de bom, a nossa defesa sólida, uma área bem preenchida, um goleiro ativo e dinâmico nas saídas de bola, e nós poderíamos até ter alargado o placar, né? Então, assim, fazer uma leitura do acontecimento do jogo, mas também foi muito de estratégia. Eles terem a bola ali, sem a gente dar espaço para eles, era uma oportunidade da gente utilizar os espaços que eles davam. Então, assim, eu acho que a dinâmica dos gols, o momento que os gols saíram, a quantidade de gols, gerou essa forma de jogar, e a gente assume essa responsabilidade. E nós poderíamos ter sido mais letais ainda e ter feito mais gols. Então, assim, é um jogo que a gente deixa em segundo plano essa questão de posse, porque a gente foi muito eficaz, muito efetivo. A gente entendia que o adversário desgasta muito o adversário, porque é um time que tem muitas rotinas, muito automático essa questão de posse de bola. Nós sabíamos que isso ia acontecer e no jogo de estratégia a gente conseguiu vencer. Então, isso foi o que mais importou nesse momento. Luizinho, contra o CRB, você destacou a transição rápida do Vila Nova. O CRB, claro, deve, por conta da tabela e o que vem apresentando nessa Série B, ele é um time mais competitivo que o próprio Volta Redonda. Claro, não estou falando que o jogo vá ser fácil. Mas contra um adversário que está lá na parte da tabela, dá para o Vila Nova ser mais propositivo na partida? Bom, Igor, eu acabei de falar, os nossos últimos 2 jogos fora de casa, e aí a gente tem mais espaço também para jogar, nós conseguimos ter retenção, conseguimos ter a bola, conseguimos baixar também o adversário. O próprio jogo do Avaí falou muito isso, a gente tem essa expectativa. Volto a falar, às vezes, a depender do momento que o gol sai, né, para uma equipe ou para outra, essa coisa ela muda um pouquinho o cenário, né? Mas a nossa expectativa é essa, né? Ser uma equipe que vai para jogar, que não vai só para se defender, para que a gente possa continuar fazendo bons jogos fora de casa. As últimas 2 partidas foram 2 bons recortes. O segundo tempo ali do Avaí, no primeiro momento a gente sofreu um pouquinho, mas a gente termina jogando, termina tendo a bola do jogo. E é com esse intuito que nós vamos. Eu acredito que o CRB se passa muito pela característica muito marcante do adversário, do profissional que está à frente.
E muito pelo momento que nós fizemos o gol, e a gente precisava ser inteligente ali para que a gente pudesse garantir os 3 pontos. Valeu, pessoal. Boa